Antes das eleições, o ex-presidente Donald Trump participou de uma entrevista no podcast de Joe Rogan, que rapidamente se tornou uma das conversas mais virais dos últimos tempos. Durante o diálogo, uma declaração específica de Trump chamou a atenção, ainda que muitos a tenham tratado como algo passageiro. Ele mencionou a rápida transformação no Oriente Médio e fez uma breve observação que ressoou profundamente em quem conhece profecias bíblicas. Há profetas que dizem que o mundo chegará ao fim no Oriente Médio, afirmou Trump. Embora para muitos essa frase tenha parecido apenas um comentário trivial, para aqueles familiarizados com as Escrituras, ela reflete um tema constante na Bíblia. Desde os escritos dos profetas do Antigo Testamento até as visões do Apocalipse no Novo Testamento, a importância profética do Oriente Médio, especialmente de Israel, é destacada como o palco principal dos eventos dos últimos dias. O Oriente Médio, frequentemente citado nas Escrituras, não é apenas uma região geográfica, mas o cenário central onde os eventos finais da história humana se desenrolarão. Profecias de Ezequiel, Daniel, Zacarias e as revelações de João apontam repetidamente para esta região como o epicentro das tribulações e do cumprimento dos planos divinos. Jesus também mencionou eventos em Jerusalém como sinais do fim dos tempos, reforçando a relevância espiritual e profética dessa região. Um dos aspectos mais significativos dessas profecias é a reconstrução do templo em Jerusalém. Este evento específico carrega implicações profundas, sendo central para o desenrolar da grande tribulação, como descrito na Bíblia. Na história do povo judeu, o templo não era apenas um edifício, mas o símbolo da presença de Deus e de sua aliança com Israel. O primeiro templo, construído por Salomão, e o segundo, reconstruído após o exílio babilônico, foram destruídos. No entanto, as Escrituras indicam a construção de um terceiro templo nos últimos dias que desempenhará um papel crucial no cumprimento das profecias. Em Daniel 9:27, encontramos uma referência clara ao templo futuro. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Esse versículo descreve um líder que fará uma aliança com Israel, mas a trairá no meio de um período de 7 anos, conhecido como tribulação. Essa traição culminará na instalação da abominação da desolação no templo, marcando um momento decisivo no cronograma profético. Outra visão importante é encontrada em 2 Tessalonicenses 2:4, onde o apóstolo Paulo descreve o anticristo como aquele que se oporá a Deus e se exaltará acima de tudo o que é considerado divino, chegando a se proclamar como Deus no templo reconstruído. Este ato de blasfêmia será central nos eventos da Grande Tribulação e reforça a relevância do templo como ponto focal nos últimos dias. O fato de um ex-presidente dos Estados Unidos, como Donald Trump, mencionar temas ligados às profecias do fim dos tempos em um contexto político moderno destaca o quanto esses eventos estão se entrelaçando com o cenário atual. O retorno da atenção global ao Oriente Médio, a discussão sobre o templo e os sinais do fim dos tempos ressaltam como os eventos contemporâneos podem alinhar-se com as Escrituras de maneiras que nunca vimos antes. Para os crentes, essas menções e acontecimentos servem como lembretes para permanecer atentos e espiritualmente preparados. Mais do que nunca, é essencial compreender o significado profético dos tempos em que vivemos, buscar uma vida de santidade e compartilhar a mensagem de salvação com urgência. O retorno de Cristo está mais próximo a cada dia, e as Escrituras continuam a nos guiar, mostrando que Deus está no controle, mesmo em meio às transformações e conflitos globais.
A existência do templo em Jerusalém, confirmada nas Escrituras, destaca não apenas a sua importância espiritual, mas também as tensões que envolvem essa cidade, que será o epicentro da atenção global e de intensos conflitos no futuro. O que torna essas profecias ainda mais impressionantes é que nos dias atuais há discussões ativas e preparativos concretos para a reconstrução do templo por grupos em Israel. Organizações como o Instituto do Templo têm se dedicado com grande empenho ao estudo detalhado e à recriação dos utensílios, vestimentas sacerdotais e rituais relacionados ao templo. Eles não apenas recriaram itens necessários para os serviços no templo, mas também identificaram e treinaram sacerdotes descendentes da linhagem de Arão para que estejam prontos para realizar sacrifícios assim que o templo for reconstruído. Esses esforços parecem alinhar-se com as profecias bíblicas, indicando que os alicerces para esse evento monumental já estão sendo estabelecidos. As implicações dessa preparação são profundas. A reconstrução do templo não é apenas um marco histórico ou religioso, mas um sinal claro de que as profecias de séculos atrás estão cada vez mais próximas de se cumprir. Entre os eventos centrais mencionados nas Escrituras está o que Jesus chamou de abominação da desolação, descrito em Mateus 24, 15 e 16. Jesus advertiu: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Essa advertência é acompanhada de uma urgência notável. Jesus instrui os discípulos a não hesitarem, a deixarem tudo para trás e buscarem segurança imediatamente. O evento descrito não é trivial. É um marco profético que sinaliza o início da grande tribulação, um período de sofrimento e caos sem precedentes na história da humanidade. O alerta de Jesus ressalta a gravidade do momento, destacando que qualquer atraso pode ser fatal. O contexto da abominação da desolação remete à profecia de Daniel 11:31 e é mencionado novamente em Apocalipse 13, 14 e 15. Nesse evento, o anticristo profanará o templo, revelando sua verdadeira natureza e iniciando uma perseguição feroz contra o povo de Deus. Esse ato de sacrilégio será um ponto de virada na tribulação e marcará o início do conto final do confronto entre as forças do bem e do mal. As palavras de Jesus em Mateus 24, 17 e 18 reforçam a necessidade de ação imediata. Quem estiver no telhado, não desça para pegar coisa alguma em sua casa, e quem estiver no campo, não volte para buscar seu manto. Isso retrata a urgência de escapar rapidamente, abandonando qualquer apego ao material. Esse chamado para uma reação tão rápida e decisiva destaca a gravidade da situação. O templo em Jerusalém será o palco central onde esse conflito espiritual atingirá seu clímax. Lá, as forças do bem e do mal colidirão de maneira dramática e definitiva. Para os crentes, esse evento deve ser entendido como um alerta e um chamado à preparação espiritual. Vivemos em tempos onde as peças desse quebra-cabeça profético estão se encaixando com uma clareza impressionante. Observa-se, por exemplo, que líderes mundiais, como Donald Trump, demonstraram conhecimento dessas profecias e sua relevância. Isso apenas reforça como eventos contemporâneos podem estar alinhados ao plano divino de maneira única. Para os crentes, essa é uma oportunidade de reconhecer a urgência dos tempos e de se preparar espiritualmente para os desafios que estão por vir. Não é apenas uma questão de observar os sinais, mas de viver de maneira que reflita a confiança nas promessas de Deus e na vitória final de Cristo. Estamos em um momento da história em que a profecia está deixando de ser apenas uma promessa distante e está se tornando uma realidade tangível. Que possamos nos fortalecer na fé,
conscientes de que o retorno de Jesus está cada vez mais próximo e de que cada evento profético nos aproxima do cumprimento pleno do plano divino para a humanidade. As profecias sobre os últimos tempos adicionam uma camada fascinante e profundamente espiritual ao cenário geopolítico atual. A presidência de Donald Trump destaca-se como um período singular à luz dessas profecias bíblicas. Nunca antes na história moderna vimos um líder mundial que mencionasse, de forma tão aberta, temas que ressoam com os eventos descritos nas Escrituras sobre os tempos finais. A percepção de Trump sobre a importância estratégica e espiritual do Oriente Médio, aliada à sua postura firme em relação a Israel, torna sua atuação no palco global algo digno de atenção especial. Suas decisões, como a transferência da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém e a intermediação de acordos de paz na região, já tiveram repercussões profundas e históricas. Esses acontecimentos podem, de alguma forma, estar preparando o terreno para o cumprimento das profecias sobre o templo e a aliança mencionada em Daniel 9:27. Embora apenas o tempo revele o que está por vir, as semelhanças entre os eventos atuais e os textos bíblicos são notáveis. O reconhecimento de Trump dos temas proféticos, especialmente seu foco no Oriente Médio, sugere uma consciência elevada sobre a importância espiritual desses acontecimentos. Essa combinação de percepção espiritual com sua influência política cria um ambiente propício para desenvolvimentos que podem estar alinhados com as Escrituras de maneiras que nunca vimos antes. Para os crentes, esses eventos reforçam a necessidade de vigilância e discernimento. As Escrituras nos exortam a estar atentos aos sinais dos tempos e a permanecer firmes na verdade. Em um mundo em rápida transformação, é essencial que os seguidores de Cristo estejam ancorados nas promessas bíblicas, usando esses sinais como lembretes da soberania de Deus e da proximidade do retorno de Jesus. Mais do que nunca, este é um momento para reflexão espiritual, para observar o desenrolar dos acontecimentos e compreender seu significado à luz das Escrituras. A trajetória de liderança de Trump e sua conexão com o Oriente Médio nos oferecem uma oportunidade única de testemunhar possíveis alinhamentos entre a história contemporânea e as profecias milenares. Enquanto aguardamos o desfecho desses eventos, é vital que continuemos a buscar a sabedoria divina, mantendo nossa fé sólida e compartilhando as boas novas com aqueles ao nosso redor.